Olá, queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem. Assim, o YouTube entende que a nossa mensagem, a palavra de Deus, é relevante e milhares de pessoas serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de esperança para a sua vida. Escute, Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história. João capítulo 3, versículo 22. Nós iremos ler o testemunho de João Batista. João Batista, ele vai testemunhar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Quem foi João Batista? João Batista foi um filho de um sacerdote. Seu pai era Zacarias, sua mãe era Isabel. João Batista foi consagrado ao Senhor desde o ventre. Ele foi uma voz profética no seu tempo. Ele recebeu a missão de preparar o caminho para o aparecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele foi a voz que clamou no deserto. Ele foi a voz que anunciou a chegada do Filho de Deus na terra. João Batista. João Batista foi considerado por nosso Senhor Jesus Cristo como o maior nascido de mulher. O Senhor Jesus falou que João Batista foi maior que um profeta. João Batista, entre os nascidos de mulher, ele foi considerado o maior, segundo o Senhor Jesus. Então, o texto que vamos ministrar nessa noite retrata a história de um dos grandes homens de Deus, um dos maiores homens de Deus que já pisou sobre esta terra. Iremos falar do testemunho de um homem que investiu todos os dias da sua vida na obra de Deus. Eu não estou falando de alguém que se converteu com 30, 40, 50 anos, com 23 anos como eu. Eu estou falando de alguém que nasceu e serviu a Cristo, serviu a Deus até o último dia da sua vida. Vamos falar de um homem que rejeitou todos os prazeres do mundo, todos. João Batista renunciou todos os prazeres do mundo. Ele renunciou o simples fato de calçar um bom chinelo, uma boa sandália, uma boa roupa. João Batista renunciou os grandes e os pequenos prazeres deste mundo para servir a Deus. Você está diante de uma história que vamos acompanhar agora para inspirar a sua vida. E você vai ver que não importa quem você seja, não importa onde você mora, não importa a sua classe social, você pode servir a Deus com alegria. Diga amém. Amém. Então, vejamos o texto, por favor. Diz bem assim, versículo 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste,
está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém. Amados irmãos, João Batista, o amigo do noivo. Eu quero tratar sobre esse assunto hoje. João Batista, o amigo do noivo. De que forma nós temos visto o Senhor Jesus? Você vê Jesus como o quê? De que forma você olha para Cristo? Você vê Jesus como um Deus que veio à terra, mas que subiu e não se importa mais conosco? Alguns acreditam assim. Você vê Jesus como apenas um profeta? Você vê Jesus como alguém que veio, um revolucionário, alguém que fez alguma coisa boa, alguém que ajudou os pobres? Como você vê Jesus? Nós lemos um texto onde João Batista nos mostra qual era o ponto de vista, como ele via o Senhor Jesus Cristo. O tema da mensagem é este: João Batista, o amigo do noivo. Escute bem, a Bíblia está dizendo que João Batista, ele ouviu um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas que nós lemos aqui no versículo 22 até o versículo 26, essas pessoas disseram a João o seguinte: olha, aquele homem de quem o Senhor testemunhou, aquele homem que o Senhor batizou, Jesus, esse mesmo homem, ele está batizando mais pessoas que você. Isso quer dizer, irmãos, que João Batista ouviu dos seus discípulos palavras contrárias a Cristo. Algumas pessoas tentaram separar João de Jesus. Algumas pessoas tentaram colocar João Batista contra o Senhor Jesus. Deixa eu falar algo para você. Existem pessoas que às vezes caminham com você, anda com você, come com você, bebe com você, sai com você, mas muitas vezes está colocando princípios errados na sua cabeça. João Batista diz que ele é o amigo do noivo. E como amigo do noivo, a primeira coisa que aprendemos é: quem é amigo do noivo não compete com o noivo. Existem muitas pessoas que estão passando o mesmo conflito que João Batista. Conflitos, vozes, eu preguei esses dias, vozes que tentam destoar o sentido fundamental da fé em seu coração. Pessoas que estão te ensinando um evangelho que não existe. Pessoas que dizem serem de Deus, mas estão te colocando contra Deus. Pessoas que estão tentando arrancar você de dentro da igreja, quando dizem: não precisamos mais de igreja, nós podemos servir Deus em casa. Acho que pode, mas nós somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, o corpo tem vários membros, e um membro do corpo não funciona sozinho. O membro do corpo só funciona com unidade. Quem é amigo do noivo, ou seja, quem é amigo de Jesus, não compete com ele. Perceba comigo que não pode haver competição, mesmo que alguns tentem colocar princípios
distorcidos no seu coração. Versículo 22, olha o que João Batista ouviu aí, ó. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. João estava livre, João estava batizando, ele batizou Jesus, continuou batizando, e Jesus também começa a batizar. Sabe o que acontece? Alguém diz o seguinte, ó, versículo 25: surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João, aqueles que seguiam João, e um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Homens que eram discípulos de João, presta atenção. Eles andavam com João. João era um homem de Deus, mas os seus discípulos não. Diga misericórdia. João Batista era um homem de Deus, ele batizou Jesus, ele viveu a vida toda para Deus, mas os seus discípulos disseram o seguinte: aqui, João, o senhor é o meu pastor, o senhor é meu mestre, mas escute bem, aquele tal Jesus que o senhor batizou, está batizando mais que você. Como se dissesse: se eu fosse o senhor sabe que o senhor é melhor que Jesus, o senhor é maior que Jesus, por sinal o senhor batizou ele, o senhor é maior que Jesus, vai deixar isso barato? Quantas pessoas têm tentado minar nossa fé, quando nos coloca contra Deus? Quantas pessoas nos colocam contra Deus? Quando elas trazem notícias que começam a destroçar a sua fé, quando elas trazem notícia que não soma nada com sua fé. Pessoas que trazem fofoca estão destruindo sua fé. Pessoas que querem trazer para você notícias ruins de outras pessoas. Foi isso que os discípulos de João tentaram fazer com ele. Os discípulos de João queriam desconstruir a pessoa de Jesus no coração de João. Quantas vezes você aceita acusação, juízo, calúnia contra alguém que você nem sabe se é verdade ou não, mas alguém diz para você, você acredita? Tem pessoas que nunca falamos, nunca saímos, nunca jantamos juntos, nunca passeamos juntos, mas alguém vem e diz assim: ó, sabe aquele irmão fulano, aquela irmã fulana? Olha, ela é assim, assim, assim. Pessoas que deformam a imagem do outro sem que você a conheça de verdade. E você acredita nisso. E você acredita nisso. Tentaram minar a fé de João, tentaram colocar ele contra Cristo, contra Deus, contra a obra, contra o reino. Estão tentando minar você também. A Bíblia diz que 6 coisas Deus odeia, a 7 Ele abomina: aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. Esses camaradas aqui, ó, seguia João e estava semeando contenda entre João e Jesus. Tá queimado. Meu irmão, quer que eu te dou um conselho? Quer viver um final de ano melhor? Não aceite mais fofoca. Não aceite mais que alguém venha falar mal de outra pessoa que você nem sabe se é verdade ou não. Não aceite. A pior coisa é quando nós abrimos os ouvidos para ouvir serpentes. Se Eva não tivesse conversado com a serpente, ela não cairia. Mas ela conversou, ela bateu papo, ela abriu o coração. Quanto mais lugar você dá para ouvir serpentes, a queda acontece, a queda chega.
Porque nós somos modulados pelo que ouvimos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também. Quando os espias foram observar a terra prometida, 12 espias, Moisés enviou os príncipes de cada tribo. Quando eles voltaram com um cacho de uva, que 2 homens tinham que carregar nas costas, um cacho de uva nas costas, imagina isso. A terra era poderosa, a terra era frutífera, mas 10 deles disseram o seguinte: a terra é boa, mas lá tem gigante, e nós somos como gafanhotos, seremos destruídos, seremos devorados. 10 deles. Quando o povo então ouviu os 10, todo mundo começou a gritar, a chorar, a espernear, a murmurar. O povo todo começou a viver a incredulidade ainda maior quando ouviu aqueles que trouxeram a má notícia. O seu ouvido tem sido separado para ouvir boa notícia ou má notícia? Você caminha pelo que você ouve. Pessoas que desconstroem a figura do outro com fofoca, diz a Bíblia, o Senhor abomina. Tentaram minar a fé de João Batista. Quem foi? Foram os inimigos de João? Diga assim, não. Foram os discípulos dele. Muitas vezes quem está minando sua fé são seus melhores amigos, que você diz, entre aspas, ser seus amigos. Aquele que você diz, não, é meu amigo, é minha amiga, caminha comigo, está levando você contra as coisas de Deus. O amigo do noivo não compete com o noivo, irmão. Não se envaidece, porque eles disseram bem assim, olha, aquele lá que o Senhor batizou, está batizando aqui também, está batizando mais que o Senhor. Eles trouxeram uma palavra para João se envaidecer. João poderia dizer, ué, é verdade, eu sou maior que Jesus, eu batizei ele, sou mais velho que ele. Não deixe a vaidade tomar o seu coração por causa de fofoca. Quando alguém fala bem assim para você, você está na igreja Monte Sião? Tô. Você está na assembleia? Tô. Na assembleia do pastor fulano? Sim. Olha, não queria te dizer isso, mas assim, olha, você é muito pouco valorizado na sua igreja, viu? Você poderia ser já o anjo querubim da sua igreja. Foi o que fizeram com João Batista. João, você é maior que Jesus, cara. Você batizou ele, você vai deixar barato. Tem pessoas que estão fazendo isso com você. Você está em tal igreja? Estou. Não, menina, assim, minha irmã, não queria falar, mas olha, eu vejo a sua dedicação. Eu vejo o quanto você dedica àquela igreja e ninguém faz nada por você. Disseram isso para João, mas João não se envaideceu. Quem é amigo do noivo não se contamina com as palavras que parecem boas, mas são diabólicas. O papo dos discípulos de João parecia natural, parecia saudável. João, aquele que o Senhor batizou, está batizando também, está batizando mais que você. Ou seja, no olhar humano, era verdade ou não? Era verdade, mas no olhar espiritual, era corrupção, era contaminação. Então cuidado, porque aquilo que você acha que é bom, não é. Isaías disse assim, ai daquele que confunde o mal com o bem, a luz com as trevas. Ai daquele que não tem discernimento do que é bom e ruim. Mas a Bíblia diz, aquele que tem o Espírito de Deus discerne todas as coisas. João Batista tinha o Espírito de Deus. Por quê, pastor? Porque quem é amigo do noivo, se completa com o noivo. Quem é amigo do noivo não compete, se completa com ele. Olha a resposta de João, por favor, versículo 27.
João diz assim, a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. Diga comigo: se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem é amigo de Jesus não compete com Jesus. Quem é amigo de Jesus se completa com Jesus. Quem é amigo de Jesus se contenta em ser amigo dele. Amigo dele. Sabe o que João estava fazendo? João estava dizendo não aos amigos terrenos e dizendo sim ao amigo celestial, que é o Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, a vida é assim. Enquanto você priorizar a amizade humana que te leva para o buraco, você vai para o buraco. Os amigos carnais de João disseram: vai deixar barato, Jesus está batizando mais que você. Agora João diz assim: eu estou contente com a amizade que eu tenho com ele. Eu sou feliz por ser amigo de Jesus. O crescimento de Jesus não me incomoda, me alegra. João estava dizendo o seguinte: eu sei da porção que eu recebi. Olha que coisa linda. Versículo 27, João diz: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Em outras palavras, João dizia: eu sei da porção que eu recebi. Eu estou contente com a porção que Deus me deu. Eu só tenho o que foi me dado do céu. Aleluia! Aleluia! Presta atenção. Quem é amigo de Jesus precisa estar satisfeito com a porção que Deus te confiou. Qual a posição que você se encontra? Se alegre. Se está em Cristo, se alegre. Eu sei da porção que eu recebi. Um tempo desse eu vi uma proposta. Alguém falou bem assim: pastor, não sei como te falar isso, mas eu preciso falar. Ele falou bem assim, a pessoa disse, uma pessoa grande, maior que eu, falou assim: pastor, você já pensou em seu ministério? O senhor não está no bairro certo. A igreja que o senhor está pastoreando, o senhor poderia e tem toda a condição de estar em um ministério muito maior que esse. O povo que o senhor prega, a maioria não querem viver, não sentem prazer com o ensino que o senhor entrega, que é um ótimo ensino. O senhor tem desejo de estar em um lugar maior? Entende isso? O que eu aprendo? Enquanto Deus me permitir, se Deus me deu aqui para pastorear, até o tempo que eu estiver aqui, a Bíblia diz, João Batista disse, uma pessoa só pode receber o que vem do céu. Eu tenho agora exatamente a porção que Deus liberou para mim.
E eu estou contente e satisfeito com esta porção aqui. Se amanhã o Senhor fizer algo maior em questão ministerial, eu me alegrarei sim. Mas hoje a minha alegria está na porção que eu recebi. Pare de reclamar com o que você tem. Olha o pouquinho de salário que eu tenho. É a porção que Deus te concedeu, agradeça. A multiplicação dos pães. Jesus falou, tem pão aí? Os discípulos, a igreja, ninguém tinha. Quem tinha? Um menino, 5 pães, 2 peixinhos. Os discípulos disseram bem assim, só tem isso, não vai dar nem para começar. Jesus pega os 5 pães e fala bem assim, Pai, eu te dou graças. Antes do pão se multiplicar, ele ora e agradece. Então, qual é o princípio da multiplicação da porção que você tem? Agradecimento, gratidão. Agradeça, agradeça, porque quem é fiel no pouco, no muito Deus colocará. Aleluia. Agradeça, filho. Você tem exatamente a porção que Deus te confiou. Então seja grato. Quem é amigo do noivo se completa com o noivo. João estava dizendo o seguinte: eu tenho alegria em cumprir a minha missão. A alegria de João Batista estava em cumprir a missão que ele recebeu. Ele não deixou os seus discípulos tirar o foco dele. Ele cumpriu a missão. Confira comigo. Versículo 28. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Perceba isso. João estava dizendo, parafraseando: eu estou contente em cumprir a minha missão. Qual foi a minha missão? Anunciar Jesus. Eu não vim competir com Jesus, eu vim anunciar Ele. Eu vim falar dele, eu vim pregar sobre ele, eu vim mostrar a vocês o caminho, e o caminho é ele. Se alegre em cumprir sua missão. Para de ouvir vozes do além, vozes que tiram o seu foco. Cumpra a sua missão. Não saia da igreja porque alguém disse: você está trabalhando muito, não é valorizado. Preste atenção, permaneça na visão. Quem é amigo do noivo se completa com o noivo. Por quê? Terceiro, João Batista estava dizendo: eu sei o que é necessário. Você sabe o que é necessário para a sua vida? João Batista disse: eu sei o que é necessário. Os discípulos disseram: Jesus está batizando mais que você. Toma uma atitude, faça alguma coisa. Mas João Batista sabia o que era necessário. Por quê? Porque ele era amigo do noivo. E vamos perceber o que é necessário? Versículo 30. Ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Entende isso? Quem é amigo do noivo sabe o que é necessário. O que é necessário? Alguém diz: necessário para mim é ter uma boa casa, é ter carros, é ter fazenda, é ter mansão, é ter dinheiro. Isso é necessário. Necessário para mim é comer, beber e vestir. João Batista disse assim: necessário para mim é que ele cresça e que eu diminua. Por que Jesus considerou João Batista o maior nascido de mulher? Porque esse homem era de fato diferenciado. Se a ONU diz necessidades básicas do ser humano, segurança. Os psiquiatras da contemporaneidade diz isso, a segurança. Os homens sonham em ter segurança. Necessidades básicas humanas: comer, beber, vestir, educação, saúde.
Necessidade básica de João: que ele cresça, que eu diminua. Esse homem é diferenciado, mulher. Esse homem é um modelo de cristão a ser seguido, mulher, homem. Do que você tem necessidade? Alguém diz: ah, pastor, tendo meu troquinho, eu queria tanto ter uma casinha branca de varanda, um lugar de mato verde para plantar e para colher. Diga aí, João Batista, o que é necessário para o Senhor viver? Ele disse: para mim viver, que ele cresça e que eu diminua. Qual é a maior necessidade de um homem e uma mulher de Deus? Arroz com feijão? Qual é a maior necessidade de um homem e uma mulher de Deus? Ser melhor e maior do que o outro? Porque foi isso que João Batista ouviu. O Senhor é maior que Jesus. O Senhor batizou ele. Agora ele está aí, disputando com o Senhor, está batizando mais que o Senhor. Porque a necessidade do homem é ser grande, é ser reconhecido, é ser famoso. O homem corre atrás disso, de fama. Tentaram minar João Batista dizendo: você merece mais, você está sendo injustiçado, ninguém está te valorizando, você não é reconhecido. É assim que o diabo faz com a gente. O diabo ofereceu a Jesus tudo isso: riquezas, fama. Ele disse: se você me adorar, eu te darei toda a fama de todos os reinos. Mas Jesus disse não a isso. As pessoas têm afetado nossas vidas com esse tipo de frases, de palavras diabólicas que vai minando a gente. Você está na sua empresa trabalhando quietinho, aí vem o enviado da serpente, fala bem assim: você está nessa empresa ainda, até hoje, ninguém te valoriza, ninguém te efetiva, esse salário até hoje. Aí você ouve a serpente e fala bem assim: é verdade, eu sou muito injustiçado mesmo, olha lá como eles me tratam. Aí nesse momento o patrão fala bem assim: fulano, você vai precisar ficar um pouquinho mais tarde hoje. Aí você já pensa: bem que aquela amiga me falou, eles estão me explorando. Não ouça os discípulos de João Batista, ouça João Batista. Os discípulos de João Batista são desviados. Agora o próprio João Batista é homem de Deus. Ele disse: calem-se todos vocês. A minha necessidade não é ser maior que Jesus. A minha necessidade é que ele cresça e que eu diminua. Levante tuas mãos. Levante tuas mãos. Quero orar por você, Pai. Que esta seja a nossa resposta. Que estas sejam as nossas atitudes como a de João. Porque, meu Pai, quem é amigo do noivo, quem é amigo de Cristo, não disputa com Cristo, não se envaidece, não compete, não se contamina, não ouve as vozes malignas, destrutivas. Quem é amigo do noivo se completa com o noivo, se completa com Cristo. Quem é amigo do noivo sabe da porção que recebeu. Quem é amigo do noivo entende e recebe com alegria, cumpre com alegria a sua missão. Quem é amigo do noivo sabe o que é necessário. E necessário não são as coisas deste mundo. Necessário é que o Senhor Jesus cresça sobre nossa vida, cresça sobre nossa família, cresça sobre os nossos filhos, cresça sobre o nosso corpo, cresça em nosso trabalho, cresça em nossos sonhos, cresça em nossos planos, cresça. O importante, o necessário, o essencial é que o Senhor cresça.
cresça, é que o Senhor cresça. Cresça em Nova Carapina, cresça na Serra, cresça no Espírito Santo, cresça na Grande Vitória, cresça na Bahia, cresça no Brasil, cresça nas nações. O importante é que o Senhor apareça. O importante é que o Senhor cresça. Cresça, Senhor, em nossos casamentos. Cresça, Senhor, em nossas igrejas. Cresça, Senhor, em nossos púlpitos. Cresça, Senhor, em nossas finanças. O importante é que o Senhor cresça. Cresça, cresça. Cresça em nossa saúde. Cresça em nossos ossos. Cresça em nosso sangue. Cresça em nossas células. Cresça em nosso coração. O necessário é que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça nas maiores dificuldades que enfrentamos. Que o Senhor cresça quando ouvirmos palavras que tentam destruir nossa fé. Que o Senhor cresça quando o desânimo chegar. Que o Senhor cresça. Que Ele cresça e que eu diminua. Que o Senhor cresça nesse final de ano muito mais em nossa vida do que nós permitimos o ano todo. Que o Senhor cresça com milagres, com prodígios, com sinais, com maravilhas e salvação. Que o Senhor cresça com arrependimento em nosso coração. Que o Senhor cresça e que nós diminua para a glória de Deus Pai. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, meu irmão. Aleluia.